Você já se pegou copiando e colando o mesmo trecho de código várias vezes? E aí, de repente, precisou fazer uma mudança e teve que alterar 3, 4, até 5 lugares diferentes? Se você acha isso normal, no começo até tudo bem, mas nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores ferramentas que a programação tem para fazer você escrever menos e entender mais o seu código. Já pensou como seria poder criar mini programas para serem executados dentro do seu programa principal quantas vezes você quiser? É isso que veremos hoje. E para aprendermos juntos sobre funções, eu separei para a gente 5 tópicos que precisamos passar e vamos cobrir aqui nesse vídeo. O primeiro deles é o que são funções, precisamos entender o conceito e como aplicá-las. Depois, a gente vai entender seus diferentes formatos e qual é o detalhe que difere uma função que tem retorno de uma que não nos retorna nada. Em terceiro lugar, vamos entender por que usar funções. É muito importante a gente saber para que uma coisa é útil antes de sair utilizando por aí, certo? Depois, vamos compreender quando faz sentido criar funções. E por fim, teremos uma dica bônus, mais um exercício para vocês resolverem aí em casa. Bom, e como na aula passada a gente teve exercício, a gente vai passar pela resposta aqui, porque eu sei que tem muita gente fazendo e comparando, mas se você quiser pular essa solução, você pode ir para esse tempo aqui do vídeo, que a nossa aula já vai começar. Para você que ficou por aqui, eu já estou com o nosso slide de desafio resolvido, e eu vou passar aqui para a gente ver qual era o nosso exercício sobre arrays. Bom, então a gente tinha que perguntar quantas notas o usuário gostaria de informar, pedir cada uma dessas notas e armazenar em um vetor e ao final exibir a média das notas, a maior e a menor. Bom, então deixa eu diminuir aqui e a gente vai direto para o nosso código. Eu vou dar um zoom aqui também, pessoal, só um que eu acho que vocês vão conseguir ver, 2. E aí vocês já vão estar conseguindo ver um pouquinho melhor. Então, passando pela minha resposta aqui, eu estou declarando as nossas variáveis que serão necessárias lá embaixo. Então eu começo com quantidade, esse i aqui até para ficar mais fácil ele poderia ficar aqui ou ser declarado no nosso próprio laço, aqui na linha 11. E aí a gente já pergunta para o usuário quantas notas ele deseja informar. Depois de ler isso, a gente faz, e aqui é um dos pontos mais importantes desse código, a gente declara o array de notas com a quantidade que ele nos deseja informar, que ele acabou de dizer para o nosso console. Depois disso, a gente vai iterar por essa quantidade, pedindo a nota e fazendo a leitura dela na posição que está sendo iterada. Depois, a gente vai fazer a soma. Nossa soma, lembra, ela já começa com 0. Então, a cada iteração no nosso laço, a gente vai somar aquela nota atual. Se o nosso índice for o índice 0, o que eu faço aqui, pessoal, é declarar as variáveis maior e menor e já atribuir o valor. Por quê? Porque é o primeiro valor, então é óbvio que ele é o maior e também o menor, porque até então era 0. Depois disso, se não for o índice 0, aí não vai ser mais a primeira iteração, a gente checa. A nota atual é maior do que a maior nota que a gente já leu? Se sim, a gente precisa reatribuir a nossa variável maior. E se ela for menor do que o menor valor que a gente já leu, a gente também reatribui a variável menor. E aí, depois disso fica fácil, a gente só precisa exibir os resultados necessários. E a única coisa aqui é que a gente está dividindo a soma pela quantidade de notas que a gente leu. Ao executar esse programa, ele vai nos perguntar quantas notas a gente deseja informar, então vamos informar 3. A primeira nota é 10, a segunda, não fomos tão bem assim, é 6 e depois é 8. Então, se a gente for ver a média das nossas notas, é 8, faz sentido, tá certo? A maior é 10 e a menor é 6. E aí, como que ficou a sua resposta? Tá parecido? O que você melhoraria? O que você não tinha notado? Deixa aqui nos comentários que vai ser sempre muito legal interagir com vocês e também a gente ajudar outras pessoas que estão fazendo o curso. Respondendo a nossa primeira e maior pergunta, o que são funções? Elas nada mais são do que blocos de código que podem ser reutilizados ao longo do programa. Aí você pode estar se perguntando, tá, João, mas como assim eu vou reutilizar? Meu programa muda, ele é dinâmico. Bom, e é por isso que a gente vai entender a sintaxe de uma função e aí vai ficar mais fácil você compreender como ela se encaixa ao longo do nosso programa. A primeira coisa aqui, então, eu já deixei um exemplo para vocês. Então imagina que eu estivesse criando uma função para apresentar o canal. Você que já está aqui há um tempo sabe que eu sempre dou boas-vindas a todo mundo, digo que meu nome é João, que atualmente eu moro no Brasil e trabalho para uma empresa dos Estados Unidos como Front-End Senior e também faço pós-graduação na área de Front-End. E que o objetivo aqui do canal do Manual do Front é fazer a sua carreira ser mais próspera e em menos tempo. Imagina que
toda vez que eu quero executar um código, eu precisasse reescrever tudo isso na mão. Então, abrir lá a nossa função escreva e digitar tudo isso que eu acabei de falar. A função apresentar o canal, ela vai ser uma forma de reutilizar, reaproveitar esse código e não precisar escrevê-lo o tempo todo. Então, vamos dissecar aqui como é a estrutura de uma função. Você vai ver que a palavra-chave é função. Então, assim como nos códigos que a gente já criou, a gente declara lá a função início para a nossa função principal no Portugal, nesse caso a gente reutiliza a mesma palavrinha, porém a gente vai declarar com um nome diferente. E esse nome, no nosso caso, é apresentar o canal. Então lembra sempre de colocar um nome com significado, que faça sentido, que te ajude a entender e também ao outro desenvolvedor da sua equipe a entender o que aquele código faz. Então nota que aqui a gente está dando o nome para a nossa função, como apresentar canal. A gente também tem a opção de receber parâmetros ou definir o bloco de código. Então nesse caso vocês vão ver que eu deixei aqui que o parênteses, que nesse caso aqui, deixa eu só fazer um retângulo nos dois locais e indicar para vocês aqui, esse parênteses pode receber parâmetros que a gente vai ver com exemplos nessa aula ainda. E por fim, a gente tem o bloco de código, que como vocês já estão acostumados, é o que está dentro do abre e fecha chaves aqui. Então nesse caso, é simplesmente uma linha mostrando seja bem-vindo ao manual do front. Bom, beleza, você entendeu como declarar uma função, mas agora se você está acompanhando a aula aqui, você se perguntou, tá, mas e como eu uso isso? E aí é por isso que eu preparei o próximo slide, como usar a função. O engraçado aqui é que a gente vai usar da mesma forma que na vida real, chamando pelo nome. Então, nesse caso, você lembra que a gente declarou a nossa função como apresentar o canal, certo? O que a gente vai fazer nesse caso nada mais é do que chamar apresentar o canal, abre e fecha parênteses. Como nesse caso a gente não recebe parâmetros, é simplesmente isso. E já que eu toquei no assunto de parâmetros, vamos ver o slide que eu deixei preparado para isso. Funções com parâmetros são aquelas que vão receber essas opções, vamos chamar assim, dentro do parênteses. Então, nesse caso, eu estou declarando também uma função com o nome exibir nota, só que a diferença é que nesse caso a gente está recebendo dois parâmetros, que é uma variável do tipo cadeia nome e outra do tipo real nota. E aí você vai ver que a gente está escrevendo nome, que seria, por exemplo, o nome do aluno, tirou a nota X. E como eu mostrei para vocês nos slides anteriores, para chamar essa função, a gente só está chamando ela pelo nome, mas nesse caso, nota aqui a diferença. A gente está enviando valores que serão recebidos pela nossa função, e é o que a gente chama de parâmetros. E para ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu deixei esse exemplo aqui do que são os parâmetros, que nada mais são, a gente pode entender como variáveis temporárias, entre aspas, que serão usadas pela função para adaptar-se a dados diferentes. Então imagina assim, se não mudasse esse valor que eu deixei destacado, não seria interessante para o nosso código porque ele ia estar estático. Então a gente ia ter sempre o mesmo nome aqui e sempre a mesma nota. Dessa forma, a gente consegue mandar nomes e notas diferentes e reutilizar essa função tantas vezes quanto for necessário. Maravilha, você já entendeu o que é uma função, como chamá-la, você já viu função sem parâmetro, com parâmetro agora. O que está faltando do que eu prometi? As funções com retorno, certo? Então aqui você já está mais familiarizado com a estrutura, a sintaxe de uma função. Você vai notar que a única diferença é o tipo dela aqui na frente. Isso indica para o Portugal que nesse caso a gente vai usar uma palavrinha específica chamada return, que a gente está dizendo para o nosso código, executa essa função e retorna o valor para quem chamou essa função. Então você vai ver que nesse caso a gente tem a possibilidade de declarar usando o igual o resultado da nossa função para uma variável. Então nesse caso, como a gente está criando uma função somar, que vai somar dois números inteiros, o que a gente está fazendo aqui é declarar uma variável do tipo inteiro chamada resultado e passar o valor resultante da execução da função para ela. Então nesse caso, como a gente está usando 3 e 5 como parâmetro, resultado, a nossa variável, vai possuir o valor 8. E eu acabei já me antecipando e explicando aqui para vocês, mas eu deixei um exemplo da mesma forma e repetindo o que eu disse. Nesse caso, a única diferença das funções que possuem retorno é que elas vão mandar de volta o resultado para quem chamou. Então, no momento que o nosso código chamar essa função somar,
ela vai ser executada e a gente já vai ter acesso ao retorno, ao valor resultante do processamento da função que a gente acabou de chamar. Beleza, João? Mais um método para eu ter que aprender, mais um conceito. Você está me enchendo de conceitos aí no curso, mas eu nem sei se eu vou precisar ou por que eu usaria isso. E eu já deixei esse slide aqui para a gente também. Por que a gente utiliza a função? O primeiro de tudo, e você já deve ter notado um pouquinho das possibilidades que a gente vai ter com as funções nos exemplos práticos que a gente vai fazer em breve, é evitar repetição de código. Então nota que se a gente quiser, por exemplo, exibir a nota do aluno com o seu nome, a gente pode chamar aquela função que eu mostrei de exemplo ao invés de ficar chamando um monte de escreva. Tudo bem que nesse exemplo simples, um laço atenderia se a gente tivesse a chance, mas em vários casos da vida real, a gente não está dentro de um laço e por isso uma função é interessante. O segundo ponto positivo é que a função acaba centralizando a lógica. Como eu comentei com vocês lá na introdução, fazendo dessa forma, se algo mudar, a gente muda num lugar só. Então, voltando aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês, deixa eu pegar esse somar aqui, por exemplo, ou vamos pegar o nosso exemplo aqui de escrever. Caso a gente tivesse escrito nota de um jeito errado, e a gente tivesse essa linha de código, escreva nome mais, tirou nota e a nota em 5 lugares diferentes, a gente teria que corrigir em todos os lugares caso a gente tivesse copiado e colado. Usando essa função, a gente vem aqui, corrige a palavra e está tudo certo. É só seguir em frente. Voltando aqui para o nosso exemplo, o terceiro ponto positivo é deixar o seu programa mais organizado e legível. Vocês vão ver com mais clareza no código que eu preparei para vocês, mas usando funções a gente consegue extrair responsabilidades de um código, fica mais fácil. Em um sistema a gente consegue até colocar em arquivos diferentes e você vai ver o tanto que isso facilita e melhora a nossa organização. Agora conta uma coisa aqui para mim, sendo bem sinceros porque a gente já é amigo, certo? Ficou claro o que significa evitar repetição e centralizar? Esses benefícios fizeram sentido para você? Óbvio que, como eu adoro explicar, eu já me antecipei e já dei muito spoiler do que eu ia explicar aqui, mas imagina um cenário com 10 desenvolvedores e mais de 100 arquivos, e aqui eu estou sendo bem modesto, tá? Em um projeto e todo mundo quer apresentar o canal em uma página diferente. Você lembra daquela função que a gente mostrou lá no começo, onde a gente tem que apresentar o canal? Deixa eu procurar aqui. Tá aqui a nossa função, seja bem-vindo ao Manual do Front. Imagina que a gente tenha esse trechinho de código sendo utilizado em 5 páginas do nosso sistema. E aí a gente tem 10 desenvolvedores, a gente tem uma equipe e acontece que nesse momento não é mais seja bem-vindo. A gente vai dizer boas-vindas ao Manual do Front. Imagina que cada equipe teria que receber essa demanda, pegar um desenvolvedor específico, ir lá e atualizar esse texto. Isso não é muito prático, certo? Utilizando essa função, que ela pode ser chamada de útil dentro do projeto, por exemplo, a gente teria que atualizar em apenas um único lugar. E essa regra de negócio já seria atualizada automaticamente para todos os consumidores, ou seja, para todos os lugares que estão fazendo uso dessa função que a gente criou. Legal, João, entendi agora que funções são uma boa coisa, entendi as vantagens, entendi como fazer, mas quando eu devo criar funções? E eu deixei esse resumo para ficar muito prático para você, tipo uma cartilha. Você tem que criar funções sempre que, primeiro, você está repetindo o mesmo bloco de código ou você quer separar responsabilidades. Então, como eu comentei, talvez aquele trecho do código seja responsável por ler as notas, mas não por exibir a média. E aí você pode ter uma função que vai separar essa responsabilidade de fazer o cálculo e exibir a média daquele aluno. Ou, finalmente, o nosso ponto 3 é você quer organizar o seu código e deixar ele ainda mais legível. E tá tudo bem se no começo você não souber exatamente quando criar funções. Tempo e experiência vão ajudar muito aqui. Você vai ver que conforme o tempo vai passando, você vai programando mais e principalmente colocando em prática, tentando aprender, você vai começar a notar, a sentir que aquele exemplo vai ficar melhor se você utilizar uma função. Ufa! Essa aula teve bastante conceito e chegou à parte que a gente mais gosta, que são os exemplos práticos. Depois eu também vou ter as dicas bônus que eu prometi para vocês lá no começo, mas antes vamos ver o código que eu preparei aqui para a gente ver na prática a execução das funções. E o nosso primeiro exemplo aqui é sobre formatar dinheiro. Eu deixei um código aqui no Portugal e acabei de ver aqui, isso nem faz parte das dicas bônus que eu quero passar para vocês depois, mas eu quero chamar a atenção para vocês da linha 2.
Então, vocês vão ver que aqui eu estou incluindo uma biblioteca chamada Matemática. Isso é próprio do Portugal aqui, o Portugal Web Studio nos permite fazer isso, mas eu não tinha feito no curso até agora. Então, essa biblioteca, assim como algumas outras que a gente vai ver, que a gente consegue até acessar aqui na ajuda do Portugal, aqui ó, bibliotecas, calendários, gráficos, a gente consegue utilizar bastante coisa. Vocês vão ver que é uma opção que nos permite utilizar funções que a gente chama de comuns. As linguagens de programação têm várias dessas, e nesse caso aqui eu estou usando a biblioteca matemática para chamar a função arredondar, que vai nos ajudar a, de certa forma, formatar um valor monetário para que ele tenha duas casas decimais. No Portugal, no JavaScript, em linguagens, a gente acaba tendo situações onde diminuir centavos ou números reais depois da vírgula acaba criando um número muito grande depois da vírgula, então fazer dessa forma nos garante que a gente vai arredondar e exibir apenas duas casas decimais depois da vírgula. E indo para o nosso exemplo aqui, ele não é um código que realmente tem um objetivo. Vocês vão ver que eu apenas estou declarando algumas variáveis, valor produto, valor desconto, aí estou fazendo o total como sendo a subtração entre eles, e aí eu exibo tanto o valor do produto quanto o desconto que foi aplicado, o total final. E aí imagina que depois a gente fosse ter outro trecho de código onde tem o valor do frete, a gente vai exibir também. E depois tem outro trecho ainda que é um valor extra aqui, sei lá, pode ser algumas taxas ou impostos, e vai exibir esse valor extra. Se você tá ligado aí, você já notou que a gente tá repetindo pra caramba o arredondar aqui. Eu vou até executar para vocês verem que a gente tá exibindo então todos esses valores como se fossem reais. Então com o símbolo do RS cifrão, a gente tem aqui formatado os nossos valores, beleza. Mas imagina que a gente errou e agora a gente tem que colocar apenas um aqui. Beleza, então eu vou ter que pegar esse 2, esse 2, esse 2 aqui, esse 2 aqui, esse 2 aqui também e passar para 1. Aqui eu só vou voltar aqui, era 12. E aí vou rodar de novo. Beleza, a gente funciona, nosso código funciona, mas eu tive que passar por todos esses locais, todas as linhas, certo? Imagina num projeto grande onde não está tudo no mesmo arquivo. Um está numa pasta, outro está em outra, às vezes nem a sua equipe que mexe naquele arquivo poderia dar um problemão, certo? Vamos ver o nosso exemplo melhor aqui, como seria? Então, tá vendo? É exatamente o mesmo valor, mas nota que ele já está um pouco mais limpo. Só de bater o olho ele já está um pouco mais limpo, certo? Aqui que está o pulo do gato. A gente criou a função formatar valor, que está declarada onde, João? Aqui embaixo. E olha que simples que ela é. A gente está declarando função, botando o tipo dela. O que isso quer dizer, pessoal? Que essa função vai ter retorno, certo? Então a gente também já está utilizando a palavrinha reservada return e a gente recebe como parâmetro o nosso parâmetro tem o nome de valor, ele é do tipo real, e o que a gente faz nada mais é do que reutilizar ou, vamos dizer assim, extrair esse trecho que a gente estava repetindo o tempo todo aqui para a nossa função. Então a gente retorna uma cadeia, que é uma string, um texto, com o nosso RS cifrão, com o valor já formatado e uma quebra de linha. Então todo local que chamar essa função formatar valor vai exibir o valor formatado. Executando aqui, vocês vão ver que a gente tem exatamente o mesmo resultado, mas dá para sentir, dá para ver que o nosso código ele ficou mais bonito, mais manutenível, porque é mais fácil alterar. Então, se a gente tivesse que fazer aquele exemplo do 1, a gente ia alterar onde? Só aqui, e já executar o nosso programa e ter exatamente o mesmo resultado. E o outro exemplo prático que eu deixei aqui para a gente foi utilizando mais de uma função no mesmo programa. Então, voltando para cá, a gente já vai ver esse exemplo que eu deixei preparado, que é o nosso exemplo número 5. Lembrando, pessoal, que tudo isso está no GitHub, caso vocês queiram acessar esse código. Aqui, nada mais estou fazendo do que criar alguns vetores para armazenar os dados dos alunos. A gente tem os nomes e as notas. A gente faz a entrada de dados deles, que é fazer um laço de repetição que vai iterar por 3 vezes, pedindo o nome do aluno, lendo esse nome, pedindo a nota e lendo também. E depois a gente vai fazer uma exibição dos resultados junto com o cálculo e exibição da média da turma. Só que você vai notar que eu estou utilizando a função exibir resultado. Então essa função aqui, ela encapsula, ela é a responsável por saber se o aluno foi aprovado ou não. Além disso, a gente está chamando aqui a função calcular média, que vai pegar, receber as notas, fazer o cálculo necessário e retornar a média do aluno. Executando esse nosso código, vamos lá, eu vou rodar aqui com o João, óbvio, a nota dele, o João é um aluno dedicado, foi 10,
Pedro não tá tão legal assim, vou fazer o mesmo exemplo de antes, 6, e aqui vai ser Lucas com a nota 8. Então, João foi aprovado com a nota 10, o Pedro foi reprovado com 6, o Lucas foi aprovado com 8 e a média da turma foi 8. Então você vai ver que o nosso código principal, se a gente for diminuindo aqui, ele nem sabe qual é a média necessária para passar. Por quê? Porque a gente está delegando isso. A gente só exibe os resultados e quem sabe a média para passar é a nota necessária para passar, nada mais é do que a nossa função exibir resultado. Então aqui a gente tem duas funções sendo chamadas pelo nosso programa principal e facilitando o nosso código, deixando ele mais legível do que se a gente tivesse colocado tudo de uma vez só. E não me entenda mal, eu sei que para quem não utiliza a função, não é fácil começar a utilizá-la. E a primeira dica bônus é, esse é o tipo de coisa que sim, dá mais trabalho no começo, mas vai fazer você parecer um desenvolvedor mais sênior, ou seja, vai mostrar que você está preocupado com a qualidade do código, vai mostrar que você está evoluindo, que você está aprendendo ferramentas novas para colocar no seu cinto de utilidades e vai te fazer ser mais visto e melhor visto pela sua equipe, pelo seu chefe, com certeza. É a mesma coisa do que você fazer parte de um clube de devs que quer aprender mais, que está disposto a aprender mais. E caso você não saiba, agora o Manual do Front tem um clube de membros aqui do canal, então lá dentro estão rolando conteúdos exclusivos, enquetes exclusivas, você pode ajudar a definir qual é o conteúdo que eu vou gravar aqui para o canal. Então todo mundo também que apoiar o canal vai aparecer nos vídeos, seja na edição, seja citado aqui por mim, seja na descrição. Então eu convido você a dar uma olhada lá, os preços estão acessíveis e você vai se aproximar cada vez mais dessa comunidade que não vai parar de crescer, eu tenho certeza disso. Bom, eu sei que vocês estão fazendo o curso, então eu tenho certeza que vocês já sabem qual vai ser o próximo slide, certo? É óbvio que eu deixei um desafio preparado aqui pra gente, e o desafio sobre funções é: eu quero que você peça o nome e o salário de 3 pessoas, calcule um reajuste de 10% sobre cada um desses salários e mostre o novo salário de cada um formatado com 2 casas decimais que eu mostrei para vocês nesse exercício. Então, para facilitar um pouquinho também, eu deixei esse exemplo de saída esperada. Então, aqui a gente tem a leitura também, digita o nome da pessoa, o salário, tudo mais, e aí aqui a gente tem também a nossa saída esperada. E pessoal, só reforçando o lembrete que eu já dei durante a nossa aula, talvez você seja aquele aluno que não checa a descrição do vídeo, ali tem o link para o repositório onde eu estou colocando todos os códigos que eu crio aqui com vocês, para que seja acessível, vocês consigam executar na máquina de vocês e comparar com as soluções que vocês estão criando, beleza? É galera, e chegou a hora da próxima aula e vocês nem imaginam o que está por vir. Chegou a hora da gente abandonar o Portugal e partir para uma linguagem de programação para poder recriar todos os exercícios que a gente fez aqui no curso. Então é óbvio que a linguagem de programação e o tema da próxima aula vai ser sobre JavaScript. Tá na hora de fazer os nossos exercícios com uma linguagem de programação real. Você já conhece essa linguagem? Você já utilizou? Deixa aqui nos comentários, já se inscreve e ativa o sininho aí para você não perder, porque a aula 8 vai estar demais. Nos vemos lá, até a próxima aula!